Fala turma, bora ganhar dinheiro? Mais um vídeo aqui com o fechamento da semana, os principais indicadores brasileiro, americano, criptomoeda, muita coisa. Falando um pouco do cenário internacional, como que tá essa quebradeira de banco. Então se você quer ficar por dentro de tudo, já deixa um like na confiança e se você ainda não é inscrito no canal, aproveite para se inscrever no canal também, ative o sininho aí para não perder as notificações dos próximos vídeos e bora pro vídeo. Para quem ainda não me conhece, eu me chamo Samuel, eu não sou analista financeiro, mas eu sou um especialista do meu próprio dinheiro. E de vez em quando a gente vem aqui também dar uns pitacos naquilo que a gente acredita por onde vamos, por onde é melhor caminhar, dar algumas sugestões aqui, não que seja recomendação, mas principalmente aquilo que eu naturalmente pratico, aquilo que eu realmente acredito. Então, tudo isso, imagino eu que de alguma forma tenha informações que em algum momento vai ser útil para você e que você possa usar ela para tomar a melhor decisão, ok? Então, trazendo agora aqui para o nosso fechamento de semana, tivemos aí na super quarta, onde tivemos informações tanto do Banco Central relacionado à taxa de juros do Brasil, quanto também nos Estados Unidos. E eu queria falar um pouquinho primeiro só sobre Estados Unidos e Europa aqui, falar um pouco sobre o cenário que está acontecendo lá fora. O que está acontecendo? Você tem uma Europa caminhando para tender a aumentar uma taxa de juros, pelo menos é isso que eles têm falado, para controlar a inflação. Os Estados Unidos também muito propício àquilo que a Europa está fazendo, também de aumentar a taxa de juros, tanto é que na quarta-feira os Estados Unidos aumentou em 0,25 pontos percentuais a taxa de juros nos Estados Unidos e todo esse movimento é em busca de reduzir a inflação. Só que no meio disso tudo, nos Estados Unidos e na Europa, eles estão vivendo esse cenário crítico de bancos. Os bancos estão quebrando. Então, existem várias correções que tanto o governo quanto os bancos estão fazendo no sentido de contornar isso daqui, porém, o fator taxa de juros e inflação implica diretamente nisso. Por que implica, Samuel? Pensa comigo, vou tentar um exemplo simplista aqui para entender. Se o governo aumenta a taxa de juros, essa mesma taxa de juros que é usada para replicar os empréstimos feitos pelo banco. Se a taxa de juros está alta, dificilmente as pessoas vão buscar empréstimos naquele período, naquele momento. Então, pensa assim, taxa de juro alta para controlar a inflação. Porém, se você está com a taxa de juro alta e um cenário de banco que está quebrando, os bancos também não vão conseguir tracionar porque não vão estar conseguindo realizar os seus empréstimos, suas movimentações. Então você tem aqui um enigma, um dilema entre três pontas. Se o governo baixa a taxa de juros, teoricamente ele privilegia os bancos, porém a inflação sobe. E a inflação subir é péssimo para qualquer governo. Se ele aumenta a taxa de juros para controlar a inflação, um cenário ruim que já está nos bancos hoje, ele ainda pode piorar. Então esse dilema que tanto a Europa quanto os Estados Unidos estão vivendo é um cenário extremamente complicado para tomar a decisão de qual é o melhor cenário. Eles vão ter que em algum momento tomar a decisão. E com certeza a decisão vai implicar ou em uma coisa ou em outra. Ou você vai privilegiar os bancos para tentar salvar a vida dos caras, que também não é nada fácil, porque se um banco quebrar, acaba efeito colateral para o cenário internacional e para o Brasil também não seria nada legal. Em contrapartida, se não faz esse movimento, inflação sobe também é ruim para o governo. Então, é uma decisão que eles vão precisar tomar que realmente não é nada fácil, beleza? Agora vamos vir aqui para o nosso cenário nacional, a nossa querida Bolsa Brasileira. Começando pelo nosso Ibovespa, aqui, nesta semana, já vou antecipando, tivemos novamente, quarta-feira, uma manutenção da taxa Selic. Manutenção essa que ficou exatamente igual estava antes, 13,75%, não tivemos alteração. O que isso implica? Naturalmente, taxa de juro mais alta aqui no Brasil implica em redução ou queda da Bolsa Brasileira. E esse movimento a gente está percebendo ele acontecendo já há algumas semanas. Enquanto a taxa de juros está alta, que para as empresas não é nada interessante, para a Bolsa Brasileira, onde essas empresas estão listadas, naturalmente também não é nada interessante. Para onde que é interessante, Samuel? Naturalmente para a renda fixa. Renda fixa, nesse momento, com a taxa de juro alta, ela é mais interessante para se colocar o dinheiro. Porém, não é só isso. Fica até o final do vídeo, que no final do vídeo eu vou explicar por que não é somente isso. Mas vamos lá. Ibovespa, nesse momento, nessa semana, teve uma semana de queda aí. Nós tínhamos aqui marcado uma região de suporte na casa de 102 mil pontos. Rompeu essa linha. Já estamos aqui na casa agora de 98 mil pontos. Nesta semana, fechamos um indicador negativo em absurdamente 3% na semana caiu.
Isso faz com que no mês de março até agora, parcial, porque o março ainda nem acabou, tem mais uma semaninha, 5,82% de queda. E isso faz com que a gente no ano chegue a um resultado negativo de 9,94. Essa informação está aqui na parte de cima da... Ok? Tá aqui, ó. Você está dando para ver aí, 9,94 nesse momento. Beleza? Então, Ibovespa é isso. Cenário de ações extremamente impactado, principalmente pela taxa de juros, no meu ver. IFIX, na semana, fechou também negativo em 0,21. Isso faz com que no mês de março a parcial negativo esteja em 1,36%. Também resultado nada interessante para o nosso IFIX, nosso indicador dos fundos imobiliários. E também no ano, esse indicador vem sofrendo uma queda de 3,38%. Aparentemente, nós teremos uma taxa de juro acima dos 10% agora até o final do ano, pelo menos é o que as informações e as notícias estão dizendo. Isso vai implicar com que a nossa bolsa ou ela se mantenha como está, talvez pode até ser que caia ainda mais, mas dificilmente teremos uma subida forte de bolsa de valores esse ano, pelo menos no meu ver. Caso a gente continue o ano como estamos nesse caminhar, nesse patamar, provavelmente teremos aí uma bolsa ou andando de lado, ou quem sabe talvez até mesmo caindo. Essa é a minha opinião aí em relação à bolsa nesse momento, de acordo com as informações que nós temos agora. BDR na semana fechou com uma leve alta também aí de 1,17. Isso faz com que no mês esse indicador feche positivo em 3,22. E no ano até agora os BDRs estão com 8,97. Então, se você mora no Brasil, tem interesse em investir no exterior, BDR é uma opção para isso. Aqui você encontra empresas listadas na Bolsa Americana, empresas essas como Coca-Cola, Apple, Google, enfim, várias empresas listadas na Bolsa Americana, você consegue comprar elas aqui através do indicador BDR, beleza? O nosso Bitcoin, nos últimos 5 dias, o que aconteceu com ele? Uma leve queda de 1,15%. No mês, nos últimos 30 dias, uma alta aí de 19%. E no ano até agora, uma alta de 66%. Então, Bitcoin, quem comprou Bitcoin no começo do ano, até agora está rindo para as paredes. Ethereum, que não está muito diferente do Bitcoin, porém não na mesma proporção. Nos últimos 5 dias, ele caiu 2,21%. Nos últimos 30 dias, ele caiu 8,59%. E neste ano até agora, ele está com uma alta aí de 46%. Bora para os States agora? Dow Jones, nesta semana, nos últimos 5 dias, uma leve alta de 0,12%, quase que andou de lado. Nos últimos 30 dias, uma queda de 1,98%. E no ano até agora, uma leve queda aí de 2,71%. O indicador brasileiro, que estava bem melhor do que o Dow Jones, agora já passa a estar pior do que Dow Jones. S&P 500 também não está muito diferente do Dow Jones, porém um pouquinho melhor. Nos últimos 5 dias, uma leve alta de 1%. Nos últimos 30 dias, uma queda de 0,28%. Porém, no ano, ainda carrega uma alta de quase 4%, né? 3,8%. Nasdaq, que é o melhor indicador dos que a gente acompanha dos Estados Unidos, nos últimos 5 dias, uma alta de 2,11%. Nos últimos 30 dias, uma alta de 3,11%. E no ano até agora, uma alta de quase 14%, 13,83% até agora. Bora dar aquela passada agora nos nossos indicadores? Vamos lá. Primeiro, vamos falar do nosso Ibovespa mês a mês. Em janeiro, uma alta de 3,4%. Em fevereiro, uma queda de 7,5%. E agora, em março, parcial ainda, uma queda de 5,8%. Isso faz com que no ano a gente esteja aí negativo em 9,9%. Bem pior do que o Dow Jones. O IFIX, 3 meses negativo até agora, janeiro 1,6 negativo, fevereiro 0,5, março parcial em 1,4 e o ano até agora em 3,4 negativo. Quando a gente compara o Ibovespa com o IFIX, a gente tem de maneira muito clara no gráfico o quanto o nosso Ibovespa oscila bem mais do que o IFIX, mas de qualquer forma, IFIX aí com 2, 3 meses já seguido de queda e o Ibovespa agora em março com resultado também bastante expressivo de maneira negativa. IPCA não tivemos nenhuma alteração, próxima divulgação somente no dia 11 de abril, que é referente ao indicador de março. Porém, a taxa Selic foi o que eu comentei aqui no começo do vídeo, né? Houve a manutenção aí de 13,75, então mantivemos o mesmo cenário que já vínhamos vivendo. E a próxima reunião agora que vai ter do dia 2 e 3 de maio, com a divulgação no dia 3 de maio da próxima taxa Selic.
Até lá, vamos ver o que a gente vai vivenciar de todo esse cenário que a gente está vivendo, do cenário internacional. E também essa questão do governo, né, atual está influenciando bastante, aí, tentando pelo menos influenciar essa manutenção para baixo da taxa de juros, tentando forçar um pouco a barra nisso. Eu não sei até onde isso é interessante, me parece que quando você tenta fazer um movimento anormal das coisas, eu tenho a sensação de que isso possa ter efeitos colaterais, né? Principalmente em inflação de maneira desordenada. Daqui a pouco a gente está vivendo o mesmo cenário que está vivendo aí a Argentina, com inflação já na casa dos 3 dígitos. Beleza? Bom, galera, agora falando para vocês o que eu comentei ali no vídeo, né, que tinha um comentário no final, que é o seguinte: quando a gente percebe essa bolsa caindo bastante, como está caindo agora, tem muita gente que não suporta essa queda e vai começando a desfazer dos seus ativos. Começa a vender ações, começa a vender fundo imobiliário, procurando colocar o seu dinheiro num local onde ele entende que vai ter um retorno melhor, que é o caso nesse momento da renda fixa. No momento em que ele percebe que esse mercado começa a se valorizar, ele começa a fazer um movimento ao contrário. Ele tira o dinheiro da renda fixa e começa a trazer para ações e fundos imobiliários. No meu entendimento, esse movimento pode fazer com que você perca dinheiro. Porque se você vende agora, naturalmente você já vai perder dinheiro, né? Provavelmente se você comprou esses valores, esses ativos um pouco mais altos, você vai estar perdendo dinheiro na venda agora. No meu ver, que é o que eu pratico, quanto mais o mercado vai caindo e eu vou entendendo que existem ali dentro empresas que estão sólidas no mercado, que isso aqui pode ser muito mais uma especulação, ou pode ser muito mais um cenário externo que está influenciando de maneira negativa na bolsa, pode acontecer isso também, e esses murmurinhos também do governo, tudo isso faz com que muitas empresas sólidas que estão apresentando resultados legais, interessantes, elas também sejam impactadas no teu valor de mercado de maneira negativa. E aí é a oportunidade que se tem para fazer aquisições dessas empresas no momento em que elas estão sendo negociadas um valor abaixo daquilo que efetivamente elas valem. Então, no meu ver, essa é a oportunidade para você analisar bem o mercado para que você possa buscar oportunidades. É isso que eu faço, é isso que eu tenho feito, é isso que eu vou continuar fazendo. A queda da bolsa só me parece aquelas promoções de mercado que você olha e fala, poxa, né, tem empresas aqui bem baratas na bolsa no momento atual. Então são essas empresas que eu busco, claro que com muita sanidade mental, buscando bastante equilíbrio naquilo que você faz, não deixando de hora nenhuma diversificar sua carteira, né? Deixa um pouco na renda fixa, bota um pouco em fundos, bota um pouco em ações, enfim, se quiser botar um pouco em BDR, aquela carteira que você julga que é melhor para você. Então aproveita esse momento, faça suas aquisições, as suas análises de maneira saudável, sadia, sem se preocupar somente com a queda da bolsa. Procura avaliar aquelas empresas que no teu ver são saudáveis, na tua leitura são saudáveis e que possa te proporcionar uma grande rentabilidade no momento em que a bolsa voltar a subir. Pensa que no momento em que essa taxa de juros começar a cair, a nossa bolsa deve voltar a subir, ok? Fico por aqui, mas antes de terminar o vídeo, não deixa de fazer duas coisas: dá o like nesse vídeo e se inscrever no canal, beleza? Um grande abraço aí, até a próxima, valeu!